No Saber Direito desta semana, o professor Emerson Caetano de Moura traz um curso sobre direito registral imobiliário. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o que é e como funciona o sistema registral imobiliário. Vai tratar dos procedimentos ordinários e especiais, da escrituração, nulidade e retificação registral. Assista a aula 2. Olá, novamente aqui o professor Emerson Caetano. Nossa segunda aula, a gente vai tratar do procedimento registral comum, procedimento registral imobiliário. Só que antes, se você eventualmente quiser interagir comigo, quiser trocar uma ideia, tiver mais alguma dúvida, você pode fazer contato comigo na rede social, @professor.emersoncaetano lá no Instagram. A gente pode interagir sobre aprofundamento e dicas de livros e outras coisas mais. Muito bem. Na nossa primeira aula, a gente fez ali um mosaico dos principais aspectos do que é um sistema registral imobiliário. E eu não posso avançar nessa segunda aula sem recapitular com você as duas funções principais de um sistema registral imobiliário, para que a gente possa entrar detalhadamente no procedimento registral imobiliário. Primeira função ou finalidade. Um registro de imóveis ou um sistema registral imobiliário tem a função primordial de dar publicidade erga omnes, publicidade para todos, publicidade para quem quer que queira saber acerca dos direitos reais relativos a um determinado imóvel que tenha um determinado titular, proprietário daquele direito. Esta é uma das funções primordiais do direito registral, do sistema registral. Agora, a depender do sistema, porque nós vimos que há 2 grandes sistemas, o sistema francês, registro de títulos, e o sistema alemão, que é o registro de direitos. Como o nosso sistema brasileiro é o sistema de registro de direitos, inspirado no modelo alemão, que tem um título causal, um modo aquisitivo, que é o registro, e para que se efetue esse registro, o oficial de registro competente, ele vai fazer uma análise, um procedimento para analisar os aspectos de existência, validade e eficácia jurídica, não só da forma do título, mas também do conteúdo do negócio ou ato jurídico relativo a esse imóvel. E aí, neste tipo de sistema, você tem uma outra função muito importante para o direito registral imobiliário, ou do direito registral imobiliário. Que função é essa? É a função da segurança jurídica estática, em que você tem a certeza e a precisão de quem é o titular da propriedade ou do direito real. Quando se efetua o registro, e qualquer pessoa vá a esse registro imobiliário e pegue uma certidão, lá vai estar especificado e detalhado exatamente qual é o imóvel, com suas dimensões, sua localização, o que nele está edificado. E lá vai estar identificado com a qualificação completa o titular do direito ou direitos que ali estão inscritos. Então isso gera uma segurança estática para quem é o titular do direito. Ele tem um documento oponível com a simples apresentação para impor de forma inequívoca, até que se prove o contrário, a presunção é relativa, mas apresentou a certidão em que consta ali da matrícula do imóvel quem é o titular, ele não precisa fazer mais nada para provar que é o titular da propriedade, daquele direito real. E para os terceiros que eventualmente queira negociar ou produzir algum tipo de negócio jurídico relativo àquele imóvel, ele também vai ter a chamada segurança jurídica dinâmica, que é a segurança jurídica do tráfego dos negócios imobiliários. Por quê? Se eu vou comprar um determinado imóvel, como é que eu faço para ter certeza que o vendedor de fato é o proprietário e mais, que ele tem disponibilidade sobre aquela coisa? Eu quero saber se este proprietário, por exemplo, não é casado e o regime de bens dele requer, por exemplo, que se faça uma anuência, uma concordância do cônjuge, uma outorga conjugal.
Ou mais, eu quero comprar o imóvel, mas como é que eu vou saber se esse imóvel já não está penhorado em um processo judicial, penhorado pela justiça? Como é que eu vou saber se esse imóvel não tem algum tipo de gravame, uma hipoteca, uma alienação fiduciária? Tudo isso me será publicizado pelo sistema de registro de imóveis, que me traz essa segurança jurídica registral. Inclusive, a segurança jurídica registral é um dos pilares das finalidades primordiais lá no artigo 1º da Lei 6.015. Mas muito bem, a aula de agora, a segunda aula, é para tratar do procedimento registral imobiliário. E aí, a gente vai tratar deste procedimento de forma bem tranquila e no passo a passo. Vamos pensar assim, ó, o básico. O sujeito A se dirigiu a um cartório de notas, é o tabelião de notas. Tabelião de notas é aquele que é responsável por entabular os negócios jurídicos mediante instrumento público, as escrituras públicas. Esse sujeito A se dirige ao tabelião de notas, lavra uma escritura pública de doação de um imóvel individualizado para um sujeito B. Muito bem. Feito isso, ambos, ou o sujeito A, ou o sujeito B, ou um terceiro, pegam esse título e se dirigem ao registro imobiliário, ao cartório de registro de imóveis, e requerem, solicitam a apresentação desse título. Aqui, eu já preciso destacar para você uma particularidade. Os interessados do negócio jurídico são as partes negociantes. O vendedor, o comprador, alienante, adquirente, o doador, o donatário. Estes são chamados interessados do negócio jurídico, que vão ter algum tipo de direito transacionado em relação àquela coisa imóvel. Agora, quem vai se dirigir ao cartório pode ser um deles, mas pode ser um terceiro. Esse terceiro que vai até o cartório de registro de imóveis apresentar o título para ser registrado, ele é chamado de apresentante. Não necessariamente o apresentante precisa ser um dos interessados, para ficar bem claro em relação a isso. Muito bem, ele vai pegar esse título e vai apresentar ao registrador de imóveis. E aqui surge a primeira dúvida neste procedimento. Qual será o registrador de imóveis competente? Pode ser que você resida numa grande cidade ou numa capital. E nessa sua cidade pode ter o cartório do primeiro registro de imóveis, o cartório do segundo registro de imóveis, pode ter 30 cartórios de registro de imóveis naquela cidade. Como é que eu vou saber qual desses imóveis, qual desses cartórios, qual desses registradores de imóveis será o competente? É nessa hora que entra um princípio importante do direito registral imobiliário, é o princípio da territorialidade. Por uma lei de organização das comarcas e das circunscrições do foro extrajudicial, lei essa que é do Estado. Cada Estado e o Distrito Federal tem uma lei que disciplina a divisão das circunscrições territoriais imobiliárias. Ele pega uma determinada cidade, um determinado perímetro urbano ou rural até, e divide. Ele diz, olha, esta parte, esta área do município é de competência do primeiro registro de imóveis. Esta outra área, que não se confunde com a primeira, é competência do segundo registro de imóveis. Ou seja, todos os imóveis localizados, situados nesta circunscrição, é da competência deste registro imobiliário, que pode ser o primeiro registro de imóveis, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Bom, o que acontece se este apresentante, não tendo o conhecimento preciso de qual é o competente,
o imóvel que ele está negociando, o imóvel que está no título, é da circunscrição do primeiro cartório de registro de imóveis, e ele leva lá no terceiro. O próprio oficial de registro, com seus colaboradores, chamados prepostos, ele vai informar, ele vai documentadamente informar a este apresentante, a esta pessoa interessada, que a competência não é ali no seu cartório, e sim do outro cartório. Ele vai indicar qual é o cartório competente. Por quê? Porque o oficial de registro não pode praticar atos relativos a imóveis fora da sua circunscrição territorial. Então vejam que a competência territorial é aspecto muito relevante no direito registral imobiliário. O registrador de imóveis competente para tramitar o procedimento registral de um título relativo a um determinado imóvel é só em relação aos imóveis da sua circunscrição territorial. E isso é definido em lei do Estado, do respectivo Estado, que criou os respectivos registros imobiliários com suas respectivas circunscrições territoriais. Bom, feito isso, de posse do título, com o título em mãos, e identificado o registro de imóveis competente daquela circunscrição territorial, o interessado vai a este cartório, a esta serventia extrajudicial, é como é chamada, e apresenta o título. Ao fazer isso, ele está exercendo um direito que está no artigo 13, inciso 2º da Lei de Registros Públicos. Você pode tomar nota que este é um dispositivo muito importante. O artigo 13, inciso 2º, dá a qualquer pessoa interessada a faculdade de exercer em relação ao oficial de registro a chamada rogação ou instância, que inclusive é um princípio registral. O que é isso? Ele vai, entre aspas, peticionar, requerer, ou na forma escrita ou verbal, ele vai requerer a apresentação e o respectivo registro de um determinado título causal. Como nós vimos na aula anterior, na primeira aula, os títulos podem ser por instrumento público ou instrumento particular, conforme determina o artigo 108 do Código Civil. Muito bem. Além disso, é importante destacar, e você ficar atento, que no Código Civil e na legislação extravagante, legislação civil extravagante, há uma série de negócios jurídicos imobiliários que, independentemente do valor do imóvel, obrigatoriamente o título tem de ser instrumento público, ou seja, escritura pública ou outro instrumento público, como, por exemplo, o testamento. Eu vou te dar 2 exemplos. Lá no artigo 804 do Código Civil, tem a chamada constituição de renda, só por escritura pública. Lá no artigo 1711 do Código Civil, a gente tem a instituição do bem de família voluntário, independentemente do valor do imóvel, só por escritura pública. Mas você tem aí umas 20 e tantas hipóteses na legislação em que obrigatoriamente o legislador impôs o instrumento público como forma do título causal para se apresentar a registro. Numa dessas hipóteses, se você apresenta um instrumento particular quando obrigatoriamente o legislador exigiu um instrumento público, o oficial de registro vai negar o registro justificando uma irregularidade, uma irregistrabilidade do título, não do negócio. Ele fala, o negócio pode estar ok, não quero saber, mas o importante é que o título não está na forma legalmente exigida. Feito isso, apresentou o título. Apresentado o título, você pode, junto com o título, apresentar um requerimento escrito de registro, um requerimento escrito, venho, por meio deste, requerer o registro do título anexo. É uma hipótese.
A outra hipótese é você apresentar o título e simplesmente falar, eu quero o registro. Por quê? Porque lá no artigo 13, inciso 2º da Lei de Registros Públicos, a 6.015 de 73, diz que o requerimento do interessado pode ser por escrito ou verbal. O fato é que, apresentado o título, ali se deflagra o procedimento registral imobiliário. Por quê? Porque, de regra, apresentado o título a registro, apresentado ao oficial de registro, o oficial, como regra, vai ter de lançar este título no chamado livro-protocolo. Vai ter de lançar no livro-protocolo. E aqui, eu já vou mencionar um detalhe que nós vamos destrinchar na próxima aula, a aula 3. Mas eu já preciso antecipar aqui para dizer o seguinte. No cartório do registro de imóveis, a Lei 6.015 prevê, lá a partir do artigo 171, a Lei 6.015 prevê os livros em que são lançados, lavrados, praticados os atos de registro de imóveis. Você tem o livro 1, o número dele, ele tem esse nome, livro 1 e a denominação dele, protocolo. O livro número 2, a denominação, registro geral. O livro 3, a denominação, registro auxiliar. O livro 4, denominação, indicador real. Livro 5, indicador pessoal. E tem também o livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiros. São os livros obrigatórios basilares do ofício de registro de imóveis. Mais detalhes de cada um desses livros, como que eles são lavrados e preenchidos, a que se destinam e os efeitos gerados por lavrar atos nesses livros, a gente vai analisar com mais detalhes na aula 3. Mas eu preciso que você tenha uma noção panorâmica desses livros, desses 6 livros que mencionei, porque aqui nesta aula, o apresentante do título tem o direito e o oficial de registro tem o dever de pegar o seu título e lançar no livro 1, que é o livro protocolo. Este protocolo não é aquele protocolo comum de repartição pública qualquer. Não. Este protocolo, o livro protocolo, nome do livro, ele se destina à prática do primeiro ato de competência do oficial de registro quando recebe o título apresentado em seu cartório pelo interessado, pelo apresentante. Obrigatoriamente ele pega o título e lança no livro protocolo. Este ato registral de lançamento do título apresentado no livro protocolo, ele tem um nome específico e um efeito muito importante. O lançamento do título no livro protocolo chama-se prenotação. O que é prenotar? É o oficial de registro ou os seus prepostos, os seus escreventes autorizados, ler o título e extrair do título o nome do apresentante, o nome das partes envolvidas. Ele vai colocar em resumo a natureza do título. Por exemplo, ele vai dizer: escritura pública de doação em que o sujeito A alienou o imóvel tal para o sujeito B. E uma das informações que ele vai atribuir é o número de ordem. Então, o primeiro título que entra é o número 1, segundo, 2, 3. E esse número não se repete, ele tende ao infinito.
lá naquela serventia. Por que eu disse que este ato registral lançado no livro protocolo é de suma importância? Porque ele gera um direito, ele gera e dá publicidade a um direito, erga omnes, chamado prioridade. Prioridade. O que isso significa? Sujeito A fez uma escritura pública e doou um imóvel para o sujeito B. No momento em que esse título é apresentado no registro imobiliário e ele é prenotado no livro protocolo, o sujeito B adquire o status jurídico real de prioridade na aquisição do direito real de propriedade. Significa que, enquanto este título está sendo processado no cartório, se o sujeito A, mesmo antes dessa doação, tivesse feito uma escritura de venda para um sujeito C, mas só que esse sujeito C, com a escritura anterior à doação, não tivesse apresentado a protocolo, se ele apresentar agora, a prioridade é do primeiro título que ali está tramitando. Se esse primeiro título de doação for qualificado positivamente e registrado, a prioridade do sujeito que recebeu a doação se confirmou em aquisição da propriedade. Eu vou recapitular para você. Sujeito A, maliciosamente, pegou o seu imóvel e vendeu, fez uma escritura de compra e venda e vendeu para o sujeito B, por exemplo. Bom, passado um tempo, 2 anos depois, esse sujeito A, que tinha feito a escritura pública, o título causal, para o sujeito B, foi ao cartório de registro de imóveis, pediu uma certidão e percebeu que o sujeito B que tinha comprado o imóvel não tinha apresentado a escritura para registro. Não tinha apresentado. Ou seja, o imóvel ainda continuava tendo o sujeito A como titular da propriedade e ele ainda tem a disponibilidade. O que o sujeito A maliciosamente fez? Ele pega esse imóvel A, faz uma nova escritura de doação agora para o seu filho, ou para um amigo, um vizinho, um parente. Ele faz a escritura de doação. O donatário, aquele que recebeu o bem em doação, no mesmo instante vai ao cartório de registro de imóveis e protocola, prenota. Se no dia seguinte, aquele que comprou tempos atrás vem com a escritura de compra e venda e protocola também, o primeiro título que foi protocolado, prenotado, ele tem prioridade. O que isso significa? Que se ao final do procedimento registral se concluir pela registrabilidade e registrar essa doação, aquele direito aquisitivo lá da primeira escritura caiu por terra, porque ele não tinha prioridade registral. Você consegue perceber o tamanho da importância, da eficácia e da segurança jurídica, que é pegar o título e simplesmente protocolar, que é a chamada prenotação. O oficial de registro ainda não concluiu a análise, nem sequer começou a análise para dizer se o título é registrável de fato ou não. Mas neste meio tempo, na tramitação para registrar, aquele que apresentou o registro de imóveis já tem um direito real de prioridade na tramitação. Aí suponhamos que foi apresentada essa escritura de doação e está prenotada. Aí esse sujeito que vendeu maliciosamente anuncia o imóvel à venda. Aí eu vou querendo comprar esse imóvel, só que eu peço uma certidão. Aí na certidão vem constando que a propriedade é do sujeito A, mas que está tramitando um título de doação. O que eu percebo? Opa, esse negócio aqui tem uma pegadinha. Se esse título for registrado,
Ainda não foi, mas se ele for registrado, se eu fizer uma escritura de compra e venda aqui agora, ela não terá prioridade. Enquanto não houver uma qualificação negativa e cair esse título, se eu comprar agora, tem um título tramitando lá. Então, eis a importância crucial deste primeiro passo, esse primeiro ato registral praticado pelo oficial de registro logo após a apresentação do título. E a Lei de Registro Público diz que a prenotação, ou seja, o lançamento no livro-protocolo tem que ser no mesmo dia que apresenta o título. Apresentou, prenota. Professor, e se forem apresentados 4 títulos no mesmo dia relativo ao mesmo imóvel? A lei ainda diz o seguinte, que eu não posso prenotar todos no mesmo dia, eu tenho que passar os outros para o dia subsequente, justamente para evitar essa cumulação e violar o direito de prioridade. Bom, a gente sabe que procedimento, processo, é um passo a passo. É uma sequência concatenada de atos até um determinado desfecho. A pessoa que apresentou o título, o apresentante do título, o objetivo dele é finalizar esse procedimento com um registro. Quando se fala registro, inclusive lá no artigo 1245 e 1227, registro lá está dito em sentido lato, em sentido amplo. Registro em sentido amplo significa registro em sentido estrito ou averbação e até mesmo abertura de matrícula. Ou seja, registro no sentido de atos registrais típicos. Agora, o que vai acontecer daí em diante? E aí vem algo importante. O primeiro livro que é manuseado assim que se apresenta para registro é o livro protocolo onde se faz a prenotação. Aqui tem um detalhe que precisa ser destacado, uma exceção. Existe uma exceção legalmente prevista para a hipótese de apresentar o título e ele não ser imediatamente prenotado, imediatamente lançado no livro protocolo. Que hipótese é essa? É quando eu, apresentante, expressamente digo que quero apresentar o título apenas para mero exame e cálculo dos emolumentos, do valor que você vai ter que pagar para o cartório. Quando é que eu faço isso? Eu faço isso quando eu quero saber se aquele meu título e os documentos que o acompanham estão perfeitos para ser registrado, ou então, também eu quero saber quanto que vai me custar de taxas cartorárias para eu promover aquele registro. Agora, quando eu faço essa opção de apresentar o título para mero exame e cálculo, ele não vai ser prenotado no livro protocolo e, portanto, não vai gerar o direito de prioridade. E justamente por isso, o oficial de registro ou seus prepostos tem de claramente informar a pessoa de que, ao fazer a apresentação para mero exame e cálculo, ele está desamparado do direito de prioridade. Significa que, se vier um outro título na frente, esse outro título for prenotado, ele terá a prioridade registral. Bom, feita a prenotação, deflagra-se dentro do procedimento registral comum, deflagra-se uma etapa de suma importância, certamente a etapa das mais importantes no procedimento registral, nesse tramitar dentro do cartório. Neste momento, este título vai passar por uma análise jurídico-formal. Esta análise é chamada de qualificação registral. Então, o juízo de análise, chamado juízo de registrabilidade,
é uma análise que o oficial de registro ou seus prepostos, ou ambos, fazem em relação a dois aspectos do título. Os aspectos formais. Se o título está lavrado pela forma correta, sem instrumento particular, sem instrumento público. Se o título contém os elementos da qualificação dos sujeitos, do objeto, corretamente. Se as assinaturas foram lançadas e reconhecidas adequadamente. E, além disso, o oficial de registro vai ter de analisar a essência do ato ou negócio jurídico que está materializado naquele título. O oficial de registro vai analisar a existência, o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia do ato ou negócio jurídico. O que acontece? Se o oficial de registro, com base na legalidade da forma do título e na legalidade do negócio jurídico ou ato jurídico, se ele verificar que tanto o negócio ou ato jurídico em si, como o título, atende a todas as exigências jurídicas, principiológicas e legais, ele vai qualificar esse título positivamente. Isso significa o quê? Que esse título goza de registrabilidade. Então, significa que esse título será lançado num dos outros livros registrais e ele vai ter como eficácia a transmissão da propriedade ou de algum outro direito real, a constituição do direito real, a alteração do direito real ou extinção. Tudo bem? Feito isso, esta análise, chamada qualificação registral, lembre, a qualificação registral é uma etapa, talvez a etapa mais importante, dentro do procedimento registral. Aqui estamos tratando do procedimento registral comum. Apresenta o título, pré-nota, vai para a qualificação registral. Se nessa qualificação registral, nessa análise do oficial de registro, ele detectar alguma irregularidade, alguma ilegalidade na forma, nos aspectos formais do título, os aspectos extrínsecos do título, ou ele detectar alguma irregularidade no plano da existência, da validade ou da eficácia do negócio ou ato jurídico materializado no título, o oficial de registro vai fazer uma qualificação registral negativa. Quando o oficial de registro faz uma qualificação negativa, obrigatoriamente ele tem de praticar um ato por escrito chamado nota devolutiva ou nota de exigência. Essa nota devolutiva ou nota de exigência, ela deve estar circunstanciada e fundamentada legal e juridicamente. O que isso significa? É uma espécie de nota técnica em que o oficial de registro vai descrever, vai relatar os aspectos que foram analisados e desses aspectos analisados, quais deles estão em desconformidade com a lei, que artigo de lei e por quê. Ou seja, vai fazer uma análise da circunstância concreta ali do negócio jurídico do título, vai fazer uma subsunção e incidência da lei e vai explicitar fundamentadamente, argumentativamente, o que foi detectado e por que isso está em desconformidade com a lei. Quem determina como fazer ou fazer desta forma a chamada nota de exigência ou nota devolutiva é o artigo 198 da Lei de Registros Públicos. No artigo 198, ele diz que tem que fazer de forma articulada, fundamentada, argumentada
essa nota de exigência. E por que se chama nota de exigência? Porque o oficial de registro tem de dizer o que está faltando, ou seja, o que precisa ser corrigido ou apresentado, para que aquele título que está recebendo uma qualificação negativa, para que ele receba, na verdade, uma qualificação positiva. Ou seja, então é como se fosse, comparando lá com o processo civil, é como se fosse um emende-se inicial. Ou seja, emende-se o requerimento ou o título, corrija-se. E aqui tem um detalhe importante. Lá no artigo 188, artigo 188 até o 205 ali da Lei de Registros, você vai encontrar os prazos para que isso seja feito. Então, da data em que o oficial prenotou, qual é a data que ele prenota? A mesma data que você apresenta o título em cartório. Apresentou hoje? Prenotou hoje. Salvo aquela hipótese de você apresentar no mesmo dia vários títulos contraditórios que você prorroga para o dia subsequente. Mas, feita a prenotação, o oficial de registro tem 10 dias para fazer a qualificação registral. Em 10 dias, o oficial de registro ou faz a qualificação positiva, e aí ele registra ou averba, ou abre a matrícula e registra, como for o caso, ou ele emite a chamada nota devolutiva ou nota de exigência. Tem 10 dias para isso. Detalhe. Apresentada a nota de exigência, a parte interessada tem até o 20º dia a contar da prenotação. Então, assim, prenotou, o oficial de registro tem até o 10º dia para ou registrar, qualificar positivamente, ou emitir uma nota devolutiva, uma nota de exigência. Emitida a nota de exigência, o oficial, a parte interessada, tem até o 20º dia a contar da prenotação, ou seja, mais ou menos mais 10, para ou cumprir as exigências ou impugnar as exigências feitas. Suponhamos que foi feita a nota de exigência e o interessado, a parte apresentante ou a parte interessada, até o 20º dia, ou seja, antes de se completar os 20 dias da prenotação, essa parte interessada vai e cumpre as exigências. Suponhamos que a exigência fosse apresentar lá uma certidão de casamento ou apresentar uma certidão de óbito, por exemplo. Ou apresentar, por exemplo, lá uma escritura pública de divórcio ou uma sentença judicial de divórcio. Bom, se a parte interessada cumprir as exigências no prazo, o oficial de registro requalifica, reanalisa, tendo de fato cumprido as exigências, ele vai e fará a qualificação positiva e procederá em seguida ou ao registro, ou à averbação, ou abertura de matrícula com registro, ou abertura de matrícula com averbação. É o que a gente vê em mais detalhes na nossa terceira aula, a próxima. Mas aqui tem uma outra hipótese. O título foi prenotado, fez-se a qualificação registral, a qualificação foi negativa, emitiu-se uma nota de exigência. E aí, no prazo que a parte interessada tem, que é até o 20º dia a contar da prenotação, o interessado ou impugna as exigências, discorda, manifesta discordância, diz, essas exigências não são pertinentes. Ou então, ele apresenta uma justificativa de por que não há como cumprir as exigências. Se o interessado ou impugna as exigências feitas pelo oficial, ou ele apresenta uma justificativa da impossibilidade de cumprir tais exigências, feito isso, o oficial de registro obrigatoriamente ou ele reconsidera a sua qualificação e aí qualifica positivamente, raramente acontece, ou ele faz o quê?
ele obrigatoriamente tem que suscitar uma dúvida registral. Atenção, profissionais de direito e estudantes. Quem suscita dúvida registral não é a parte interessada. Se a parte interessada vai diretamente ao juiz corregedor permanente daquele cartório, se a parte interessada vai diretamente ao juiz impugnar as exigências, isso é o que a doutrina, a lei não, a doutrina considera e acolhe como dúvida inversa. Isso é outra coisa, a gente vai falar disso depois. O que a parte vai fazer, ela pode impugnar as exigências, discordar das exigências, ou ela pode justificar o porquê não tem como cumprir as exigências. Quando a parte faz isso, obrigatoriamente o oficial de registro ou reconsidera a sua qualificação negativa, ou ele obrigatoriamente suscita dúvida registral. Professor, onde a gente encontra essa dúvida registral? Leitura obrigatória, análise de compreensão obrigatória, artigo 198 da Lei de Registros, Lei 6.015. O que é a suscitação de dúvida? É uma espécie de relatório conclusivo do oficial de registro. Um parecer, uma nota técnica. O que ele vai fazer? Ele vai relatar, primeiro ele vai narrar os fatos. Na data tal, apresentou-se escritura pública de doação em que o sujeito A doava o imóvel da matrícula tal para o sujeito B. Promoveu-se prenotação de número tal, é o número da prenotação, número de ordem da prenotação, no mesmo dia, na mesma data tal, ponto. Promovida a qualificação registral, identificou-se e indicou-se fundamentadamente as seguintes exigências. Ele diz quais foram as exigências e as justificativas que ele deu. Em seguida, dentro do prazo de até 20 dias da prenotação, a parte interessada apresentou impugnação às exigências com os seguintes argumentos. Ou simplesmente apresentou impugnação, discordou. Diante dessa circunstância, passo a apresentar as razões pelas quais suscito dúvida. O que é a dúvida? Ele está dizendo, olha, eu não concordo com o registro, eu, oficial de registro, mas a parte interessada diz que tem que registrar. Eu estou com esta dúvida, então eu quero que o juiz corregedor permanente, que é ou o juiz da vara de registro público ou o juiz da comarca que tem essa competência, é a lei de organização judiciária que estabelece, esse juiz deverá dirimir essa dúvida. O oficial de registro vai juntar o título mais essas razões e vai fazer o quê? Vai notificar o interessado para, no prazo de 15 dias, ele apresentar os argumentos, as razões desta dúvida, apresentar essa justificativa, como se fosse aí uma complementação das razões dele. Por quê? Porque neste momento, a parte interessada vai ter pleno conhecimento dos fundamentos jurídicos da dúvida suscitada. Lembra que a dúvida quem está suscitando é o oficial de registro. A suscitação de dúvida vai conter as razões jurídicas pormenorizadas de por que ele não quer registrar, ou ele está recusando o registro. Vai juntar tudo isso e vai mandar para o juiz corregedor permanente. É o nome que se dá para o juiz titular concursado da vara, lá naquele município, naquela comarca, que é responsável por fazer a fiscalização e o controle da atividade extrajudicial, ou seja, dos cartórios. Muito bem. O que vai acontecer? Vindo a dúvida, com ou sem a manifestação no prazo de 15 dias da parte interessada, ou seja, complemento de razões da parte interessada. Neste momento aí, é muito importante que entre aí a atuação de um profissional, um advogado, profissional do direito, com expertise na matéria registral, para ele poder fazer frente, para ele se contrapor em
igualdade de condições de conhecimento ao oficial de registro. Se ele não dominar esse conteúdo aqui, ele não vai falar alhos com bugalhos, ele vai misturar conhaque de acatrão com catraca de caminhão, ele vai suscitar matéria que não é pertinente ao aspecto registral. Daí a minha ênfase em defender uma melhor compreensão, melhor estudo, melhor atuação, melhor aprendizagem dos profissionais de direito nessa matéria, principalmente aqueles que atuam no direito privado e que atuam com bens imobiliários, quer numa herança, numa sucessão, numa doação, numa compra e venda e outros empreendimentos e contratos imobiliários. O fato é que o juiz, apresentado ou não as manifestações do interessado diante da dúvida suscitada, o juiz vai abrir vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias. Abre vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias. Vinda a manifestação do Ministério Público ou exaurido o prazo, o juiz tem mais 15 dias para proferir a sentença. E aqui você precisa ficar atento. Atento a um fato muito importante, que diz respeito à teoria geral do processo civil. Este procedimento, perante o juiz corregedor permanente, ele é um procedimento administrativo não contencioso de jurisdição voluntária. Ou seja, esta decisão que vai ser proferida pelo juiz acerca dessa dúvida registral não tem caráter de decisão jurisdicional com definitividade, ou seja, que vai transitar em julgado. É um exercício de jurisdição voluntária, ou seja, uma administração jurisdicional, uma administração judicial de interesses públicos e privados. Mas de relevante, mais interesse público, mais interesse privado até envolvido. Tudo bem? Beleza. Então, o juiz vai proferir essa sentença. Aqui, nós precisamos fazer alguns destaques relevantes sobre essa sentença judicial. Se o juiz julgar procedente a dúvida, significa que o oficial de registro tinha razão. Então, se a dúvida for julgada procedente, é porque o oficial de registro tinha razão e aí, de fato, ele tinha que registrar não tinha que registrar o título. Se a sentença for julgada procedente, se na sentença a dúvida for julgada procedente, a dúvida é considerada procedente, é porque o oficial tinha razão e aí não vai registrar, vai devolver o título ao interessado. Agora, se o juiz julgar a dúvida improcedente, é porque o oficial de registro não tinha razão e, na verdade, quem tinha razão era o apresentante, a parte interessada. Aí, o juiz, ao sentenciar, se ele julgar a dúvida improcedente, ele vai determinar ao oficial de registro que proceda ao registro. Ou o registro em sentido estrito, ou a verbação. Vale lembrar que contra a sentença que julgar procedente a dúvida, cabe apelação para o tribunal. Agora, se a sentença for julgada, se a sentença julgar a dúvida improcedente, não cabe apelação, aí vai para registro. Por quê? Porque o oficial de registro não pode apelar. Só quem pode apelar é a parte interessada ou um terceiro interessado nos termos do artigo 202 da Lei de Registro. Aqui vai a cereja do bolo, ou seja, o creme de la creme da teoria registral imobiliária no tocante ao procedimento. Quando o oficial de registro faz aquela primeira qualificação registral, ou positiva ou negativa, na teoria geral do direito registral, isso chama-se qualificação registral de primeiro grau. De primeiro grau. Agora, se após essa qualificação de primeiro grau vier uma nota de exigência, uma impugnação da exigência,
e a suscitação de dúvida, a decisão sobre se registra ou não lá na sentença do juiz, aí já é uma decisão registral, é uma qualificação registral de segundo grau. Não significa que há uma hierarquia entre oficial de registro e juiz. Significa que, quando o oficial de registro faz a qualificação do título, se ele qualificar positivo ou negativamente, foi o resultado de uma primeira instância de qualificação. Agora, se houver suscitação de dúvida e vier para o juiz decidir novamente se registra ou não, aí é uma segunda instância, o segundo grau de análise. Por isso se fala de qualificação registral de segundo grau. Aí, se houver apelação para o tribunal, vai ser considerado qualificação registral de terceiro grau? Não, continua sendo de segundo grau. Então, a qualificação registral de primeiro grau é feita pelo oficial de registro, lá no cartório de registro de imóveis. Agora, qualificação registral de segundo grau é quando feita no judiciário, nesse procedimento administrativo de jurisdição voluntária de natureza registral imobiliária. Aí, ou é o juiz que faz, o corregedor permanente, ou numa instância de apelação, o próprio tribunal faz essa qualificação registral de segundo grau. Então, a gente percebe que este procedimento registral, ele é estabelecido para que se possa ter um trâmite adequado, inclusive assegurando à parte interessada o que a Constituição Federal garante no artigo 5º. Quando a gente faz a análise do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, a gente observa a garantia do devido processo legal, inclusive devido processo legal administrativo, e a ampla defesa do contraditório. No procedimento registral imobiliário, essas oportunidades que eu mencionei de ser notificado, de impugnar a exigência feita pelo oficial, de apresentar manifestação perante o juiz no caso da suscitação de dúvida, nada mais é do que um devido procedimento administrativo e uma ampla defesa e um contraditório. Feitos esses esclarecimentos, a gente parte agora para o nosso quiz da nossa segunda aula. Comigo aqui na nossa tela, o enunciado da primeira questão do quiz diz o seguinte: é correto afirmar sobre a qualificação registral imobiliária que, letra A, os títulos judiciais não estão sujeitos à análise e às exigências da qualificação registral. B, o prazo de validade da prenotação é de 20 dias, quando então o oficial deverá ter qualificado positiva ou negativamente o título e praticado os atos daí decorrentes. C, o oficial de registro analisa apenas os aspectos formais do título. Não há validade e eficácia do negócio jurídico. E letra D, em caso de qualificação registral positiva, um terceiro interessado pode suscitar diretamente dúvida registral imobiliária. E aí, o que vocês me dizem dessas questões? Olha, a opção correta aqui é a letra B, B de bola, e aí eu chamo a atenção para o seguinte: durante quanto tempo a prenotação se perpetua gerando o direito de prioridade? Vejam, prenotou hoje, em 10 dias, o oficial de registro conclui a qualificação. Se ele qualificar negativamente, nota de exigência, e aí vai até o 20º dia para se cumprir as exigências ou para se apresentar impugnação. Então, o total de permanência da prioridade da prenotação é por esses 20 dias e não só 10, porque é o 10 mais 10 no caso máximo aí de haver impugnação. Agora, toma cuidado, no caso de qualificação positiva, o terceiro interessado ele não pode fazer suscitação de dúvida. O que ele pode é entrar com uma ação judicial própria lá no contencioso perante o juiz. Isso o terceiro pode fazer, que é a inafastabilidade da jurisdição. Então, fique atento a esses aspectos aí.
Vamos para a nossa segunda questão do quiz. Em relação ao procedimento registral imobiliário comum, é correto: a opção A, fazer a qualificação registral sem a prévia prenotação do título no livro-protocolo. B, emite-se nota de exigência em caso de qualificação registral positiva, seguida de abertura de matrícula. C, são hipóteses de suscitação de dúvida registral pelo oficial a impugnação pelo apresentante do título das exigências feitas ou pela alegação da impossibilidade de cumprir as exigências. E letra D, será procedimento registral comum quando resultar na prática de ato registral extraprotocolar. Deu para chegar à resposta aí, até por eliminação? A nossa opção é a letra o quê? Letra C. Muito bem, agora a gente conclui com a nossa terceira questão do quiz. São hipóteses de procedimento registral imobiliário especial. Letra A, tramitação e qualificação de título destinado a instituir bem de família voluntário. B, procedimento de uso capião e de adjudicação compulsória extrajudicial. C, procedimento registral de qualificação e registro de hipotecas de primeiro e segundo grau. E D, procedimento de registro de escritura pública e inventário e partilha com cindibilidade do título. Muito bem. Qual é a opção que nós temos aí? Já chegou a resposta? Olha lá, a nossa opção aqui é a letra B. Então, a gente trouxe essa questão para um gancho para a próxima aula, mas o que significa? Que dentro do procedimento registral, a maioria dos procedimentos relativos a títulos são procedimentos comuns. Mas nós temos procedimentos especiais, como é o caso lá da letra B, em que você vai ter, durante o procedimento registral, a prática dos chamados atos extraprotocolares, que a gente complementa e analisa já na nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.